Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história e já estamos entrando aí, olha, quase no final da segunda unidade, aula 29.1. Isso, como nós já tínhamos iniciado a Idade Antiga, lembra que na última aula tínhamos até uma fala sobre isso, a transição da Antiguidade para a Idade Média. Que quando nós estávamos falando sobre o Império Romano, lembraram? Pois é. E aí, quando acaba o Império Romano em 476, é quando inicia, de fato, a Idade Média. Hoje, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a Idade Média. Quer ver? Joga no quadro, vamos lá. Nessa aula, nós iremos abordar... Opa, ela está desconfigurado. Deixa eu configurar aqui a minha... lousa e a cor da minha caneta. Beleza. Na aula de hoje, nós iremos abordar o assunto sobre feudalismo. Professor Ismar, o que foi o feudalismo? Eu vou explicar no decorrer da minha aula. Então, fique atento, tá bom, aluno? E aí, também iremos abordar com vocês os principais estamentos. Quando se fala estamento, as principais classes sociais. Preste atenção, que depois eu vou cobrar isso na prova, viu? Olha lá, então, professor, mas só dois tópicos. Pois é. Aluno, vem para mim. Aluno, você fala assim, só dois tópicos? É, mas a Idade Média, ela é muito grande. Eu tenho a alta e a baixa Idade Média. É assunto que não acaba mais. Inclusive, na última aula, eu comentei com vocês. Olha, quando chegarmos na Idade Média, nós iremos falar sobre a Reforma Católica, o protestantismo, o renascimento cultural, o renascimento científico, lembra? Aí tem alguns personagens que eu falei, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanches, os caras que são ali cientistas mesmo, Isaac Newton, Galileu Galilei, enfim, todo esse contexto de informações você vai encontrar dentro da Idade Média. Então, hoje, nós vamos iniciar com esses dois tópicos. Olha lá. Então, o feudalismo e os principais estamentos. Como toda e qualquer aula, observe, aluno, que aqui é a aula parte 1. Então, nós teremos basicamente a parte 2 e a parte 3. Por tão longo que é esse assunto. Como toda e qualquer aula, nós temos as habilidades. E qual é a habilidade dessa aula? Primeiro, relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico e geográfico. E aí, eu trago para vocês essa imagem. Olha só que bonito, o feudalismo. Olha esse castelo, aluno. Magnífico, né? Quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou mandar construir um castelo desse para mim. São 2 andares. Mas é o design que chama atenção. Pequeno também. Eu tenho aqui a torre. Essa daqui é a torre que vocês estão observando. Certo? A parte central. 2 pequenas torres também. Ó. E aqui eu tenho a entrada. Bonito, né? Agora, um detalhe é que, se não me falha a memória, esse castelo aqui ele é todo rebocado. Ó, todo rebocado. Tá bom? A grande maioria dos castelos mais antigos, dependendo do local, eles serão de pedras, né? Pedras faceadas. Olha só os detalhes que eles colocaram aqui, ó, nesse castelo. Olha aqui a questão da janela. Tudo um detalhe mais acirrado, né? Então, vamos lá. Basicamente, a Idade Média... Quando eu começo com essa imagem dos castelos, é porque é um simbolismo da Idade Média, do feudalismo. E vocês vão entender o porquê o castelo se destaca. Na verdade, era o rei que estava ali dentro, com as suas famílias, muito bem protegido. E do lado de fora, eu tinha a sociedade, que muitas vezes eram pego de surpresa pelos bárbaros ainda que existiam, os vândalos, né, que atacavam, e o rei
acabava abrindo as portas do castelo e essas pessoas se refugiavam ali dentro. Com isso, o rei vai ganhar cada vez mais súditos, né? Isso vai aumentar, vai ser respeitado. Pensar que não, começa uma característica dessa Idade Média com esses relatos que vão acontecer, que no decorrer da aula vocês vão entender melhor, tá bom? Olha lá. O sistema feudal, e aí eu coloquei em negrito, bem destacável, tá aqui, ó. O sistema feudal não foi idêntico em todos os lugares do mundo. É isso que você ouviu, aluno. O poder político estava dividido entre os senhores feudais e os reinos. Professor do céu, vem para mim. O que o senhor falou aí, professor? Acabei de falar. Aluno, vocês acabaram de aprender que o sistema feudal, ele não foi igual para todo mundo. O que o senhor quer dizer com isso, professor? O sistema feudal que foi aplicado na Espanha é diferente de Portugal, que é diferente da Bélgica, que é diferente da França, que é diferente da Alemanha e assim por diante. Cada país foi diferente. O sistema feudal, aluno, aconteceu apenas na Europa. Professor, na América não tivemos? Claro que não. A América ela passa a ser colonizada a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo chega na ilha de Guaranaí, em São Salvador, América Central. Brasil, Cabral chega em Brasil em 1500. De 1500 a 1534, não teve nada no Brasil. Nós chamamos de pré-colônia. De 1534 até os dias atuais, aí o Brasil passou a ser colonizado. Aí começa toda uma política, que vocês vão ver lá na frente também. Mas a América, Estados Unidos, Canadá, México, ali até a Argentina, não teve sistema feudal. Até porque essa área aqui não fazia parte desse contexto da história. Existiam outras civilizações que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Aluno, nós estamos no século V até o século XVI, que vamos estar falando. Isso aqui não era habitado ainda não, a América. E a Europa? Era. A África? Era. A Ásia? Também era. Só que esse nome, esse sistema, ele só vai vigorar na Europa. Tá certo? Não vai esquecer mais? Então, vamos lá. Veja também que eu pontei aí, eu coloquei senhores e reinos. Vem para mim. Vocês viram o castelo, agora há pouco que eu passei? Pois é. Quem estava dentro desses castelos eram os reis, que tinham poderes. Logo, esses reis vão começar a fazer parte de uma classe social também. Aí entra a figura do senhor feudal. Alguns reis se tornam senhores feudais. Sabiam disso? Segue comigo. Até sendo criados os estados nacionais. Olha lá. Veja nessa foto aí, senhores. As classes da Idade Média. Eu tenho aqui a figura do rei. Observe na multidão como que está tocando essa classe. Eu tenho o rei. Para justificar o papel do rei, eu tenho o clero. O clero é a igreja. Eu tenho o alto e o baixo clero também. Baixo clero é padres, abades e cônegos. Alto clero, bispo, cardeais, papas. Viu? Do lado eu tenho a nobreza, que é a classe elite. Tá? Então aqui eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três. E abaixo eu tenho o povão, que é chamado de servos, que servia ao seu senhor, tá bom? O bufão, aquele que fazia a alegria da sociedade, né? Governando de forma independente, tá? O senhor feudal era a autoridade absoluta daquela terra. Feudo é terra, tá, aluno?
detendo poderes de administração geral, juiz e chefe militar. Olha o que vocês viram. O senhor feudal, ele tinha poder de administrar, de legislar e também de guerrear. Tudo era concentrado numa única pessoa, tá? Olha lá. O dia a dia no entorno do castelo, aqui em cima tem o reino, certo? E quem mora com esse reino são pessoas ligadas à família, pessoas importantes, e no entorno desse reino, que são as terras, essas terras elas são ocupadas por servos. Olha aqui. E eles acabam pagando um tributo para o rei, para o usufruto dessa terra. E aí tinha toda uma estrutura, mas o seu rei era que mandava. Vocês vão aprender no decorrer. Vejam, Sucerano era o senhor que concedia feudos, era o senhor que concedia terras a seus protegidos, que eram os vassalos. Olha só, em troca da terra recebida, o vassalo devia fidelidade ao sucerano, que é o senhor feudal, e prestava-lhe serviço, sobretudo, militar. Como assim? Aqui, muito simples. O senhor feudal, ele concedia a terra aos seus protegidos. Era qualquer um que recebia? Claro que não. Eram pessoas contadas. Não era qualquer um que ganhava. Além dessa pessoa ganhar a terra, ela tinha por obrigação de montar um exército, e quando o senhor feudal necessitasse do apoio dele, ele, basicamente, reuniu os seus homens e iam atacar a favor do seu reino, do senhor feudal. Tá bom? Então, essa era a troca. E a fidelidade é fundamental. Eu sou o rei, eu sou o senhor feudal, eu lhe dou uma terra e você vai administrar minha terra. Você vai pagar pelo uso para mim. Pagar como? Em dinheiro? Muito simples. Grãos. Você planta o quê? Arroz? Colheu 100 sacas, 50 é meu e 50 é seu. Tá? Mas, por obrigação, você tem que montar um exército. Quando precisar do apoio, você vai lá e me socorre. Então, existia a troca de favores. Está entendendo? Esse servo que prestava serviço para o rei, lá na frente, ele vai ser chamado de vassalo. E o senhor feudal, ou o reino, né, que tinha todo esse poder, será chamado de sucerano. Sucerano, vassalo. Fechou? Avançamos. Olha aí na imagem. Observe, senhores, que o rei está consagrando um vassalo. É uma pessoa do bem. Com certeza, esse camarada aqui, ele ganhou uma terra, ele deve fidelidade ao seu rei. Observe os seus homens aqui. Aqui, com certeza, é alguma lembrança que o senhor feudal, o reino, vai dar para ele. Observe também, eu tenho aqui a presença da igreja. Então, é muito simples. Vem para mim. Quando um sucerano, que é o senhor feudal, ou o rei, né, se torna sucerano, quando o sucerano, ele vai agraciar um vassalo, isso é feito em cerimônia. A população é convidada e os convidados presentes vão assistir essa celebração. Porque é uma comprovação dos poderes que está sendo passado, do sucerano para o vassalo. Então, o cara chega ali, ele se ajoelha, né? Ele recebe a espada para proteger o senhor feudal e os seus reinos, suas terras, né? Ele recebe também um ramo de galho, de uma planta, simbolizando o feudo, que ele deveria lutar por esse feudo. Então, veja,
O cara recebe a espada, recebe um galho de uma árvore que simboliza o feudo e ganha também um tapa na cara. Ó, pá! O que é isso? É para você lembrar que você deve fidelidade a mim. Assim como eu te dou, eu posso te tirar. Pronto. Isso era uma prática muito comum, de receber a espada, de receber o ramo da planta e pegar um tapa. Ó, estou te falando, tá? Fica esperto. Pronto. Mas não era bem assim, mas era uma forma do cara, opa, ele se tocar. Por isso que essa imagem que você está vendo aí, ó, era essa cerimônia. E tudo isso era lavrado junto com a igreja. Acreditem? Olha lá. A transmissão do feudo era realizada numa cerimônia solene, tá? A nossa solene. Em conjuramento de fidelidade e a investidura do ato de transmissão do feudo. Então ganhava-se a espada, ganhava-se o galho de árvore e ganhava um tapinha na cara para você ficar esperto. Lembrar, tá? Não dá uma de doido, não. Vai querer surtar. Olha lá. Veja aí. Depois que é feita a cerimônia de entrega do feudo, aí rola aquela festa. Aquele come e bebe, as pessoas vão beber, vão comer, encher a cara, vão rir à toa. Ei, é tipo um casamento. Pronto, é tipo quando você se forma numa faculdade, né? Que tem, você é chamado lá na frente, aí para você homenagear o pai, leva a enxada, leva a roupa de gari, né? Aquela coisa toda. Então, é uma cerimônia, é uma passagem, né, da pessoa que era alienada da sociedade, não conseguia entender a ciência em si, aí de repente tirou um diploma, bacharel em direito, alguma coisa assim e tal. E aí, claro que depois daquela cerimônia de entrega de diploma, os caras vão curtir, né? Vão escutar uma música, vão beber, vão comer. E amanhã é o outro dia. Tá bom? Por isso que essa imagem, ela reflete muito a cerimônia da investidura. Tá? Olha lá. Sucerano, qual era o papel dele? O sucerano, que era o senhor feudal, ele deveria proteger militarmente seus vassalos e dar-lhe assistência jurídica quando for preciso. Tinha direito de rever a terra quando o vassalo chegasse a morrer, sem deixar herdeiros. Professor, o vassalo morreu e deixou o herdeiro. O herdeiro pode ficar na terra? Pode. Ele vai honrar o compromisso do pai. Ele vai pagar a dívida que o pai estava devendo e ele vai continuar. Poxa, que legal. É hereditário? Não, não é hereditário. Mas isso que analisa é o senhor, é o sucerano, tá? Proibir o casamento de vassalo com pessoas que não lhe fosse infiel. Peraí, o senhor feudal, que é o sucerano, ele sabe que a colega, ela é infiel. Permite casar? Não, não vai casar. Tem que ser uma pessoa íntegra. Até isso. Ele fazia o papel de religioso, né? De padre. Olha lá. Observem que esse beijo, o beijo, não é o beijo de Judas, tá, gente? Mas esse beijo aí é o beijo da fidelidade. Você chega, joga lá para nós. Você chega, além de receber toda a investidura, a espada, levou o tapinha, aí depois você vai lá e agrada o seu Senhor. Tá bom? Porque, na verdade, aluno, o que dá para perceber nessa leitura que nós estamos fazendo é que você é um escolhido para a sociedade. Você é uma pessoa importante agora. Vixe, olha só. Não é qualquer um guia terra. Então, em vez de você ser mandado, você vai mandar agora. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido aí. Agora você é chefe. Garoto. Você agora é chefe. Tu não é mais qualquer um, não. Tá? Então, claro, a partir do momento que você se torna chefe, então tu já tem que andar como chefe. E como é que o chefe anda? Aí é contigo. Tá entendendo? É dessa forma aí.
Vamos lá. E o vassalo, professor? O vassalo é esse cara aqui, ó. O vassalo, ele deveria prestar serviço militar ao seu sucerano, certo? Que é o senhor feudal. Ele deveria libertá-los caso fosse aprisionado pelo inimigo. Ah, um grupo pegou meu sucerano. Eu tenho que libertar ele, eu devo isso a ele. Comparecer ao tribunal todas as vezes que o sucerano necessitasse, tá bom? Não tem essa, não vou não. Bem que tá ficando doido, é? Professor, então é como se fosse um regime militar. Bom, na verdade, você tem que obedecer, né? Obedecer. O cara fez por você, tudo vai ter uma consideração. Também é sacanagem. Tu não acha? É uma questão de consideração. Tá, professor, eu me rebelei, eu me revoltei, eu quero dar uma de doido. E agora? Eu não vou e pronto. Ah, então, meu brother, cai fora do feudo. Tu vai viver de quê? Se naquela época as pessoas viviam na terra, presa à terra, o servo, qual outro meio que tu vai viver? Não tem essa. Então, o cara ele se submetia, querendo ou não. E tem cada passagem aí que se eu falar, tu pira. Pronto, tu mete só, eu vou falar. Tem uma situação aí que, vou falar agora para vocês, que o senhor feudal, ele liberava o teu casamento quando ele aceitava a pessoa com quem você fosse casar, ela fosse fiel ou não. Em alguns casos, alunos, nós temos em livros relatados que a primeira noite da noiva era do senhor feudal. Como assim? Garoto. Ah, ficou agora assim? Pois é. Em alguns casos, nós temos relatos escritos que quando estava a festa do noivado, o senhor feudal mandava pegar a noiva e levar para a casa dele. E lá ele conseguia fazer a primeira vez com a noiva e depois devolver para o cara. Mas que tu vai ir contra o cara, tu vai dar uma de doida para cima, tu vai morrer. É por isso que muitos acabavam se revoltando e saindo do feudo e tocando terror. Não, mas muitos acabaram também morrendo. Então, assim, tu tem que entender que era uma prática, era uma cultura daquela época. Entendeu? Vamos lá. Avançamos aí. Olha aí essa cerimônia lindérrima, com todos os presentes. Observem que aqui está a espada do camarada, tá? Que ele vai receber. Olha aí. É uma coisa interessante, porque a alta sociedade, ela vai se fazer presente. Ei, é uma coisa assim, fantástica, tipo o Oscar. Vai ganhar o Oscar. Tu vai poder entrar para acompanhar? Claro que não, tu não foi convidado. E se fosse, só se tu fosse do ramo, né, ali de Hollywood e tal, então, não esquenta não. E os principais estamentos, professores? As principais classes. Vamos lá, então? A sociedade feudal dividia-se em estamento. Estamento, aluno, é o mesmo que grupo social ou classe social. Tá bom? Eu tenho os pobres, eu tenho os ricos, eu tenho os miseráveis. Tá certo? A mobilidade, vejo, a mobilidade, a passagem de uma para outra era impossível. Era praticamente inexistente. Está falando, é impossível. Explica, professor. Vou explicar. Aluno, olha só. O cara que nasce na família rica, ele vai casar com rico. O cara que nasce na família pobre, ele vai casar com pobre. Ah, professor, tá bom. Mas se o cara que nasceu rico e morreu pobre? Não, aí tudo bem, se acontece, acontece. E o cara que nasceu pobre, ele vai morrer como? Ah, aluno, vai morrer? Pronto, não vou nem falar aqui. Não vou nem falar aqui. Ele vai morrer pior do que ele nasceu, tá bom? Mas a sociedade, por estar dividido em estamentos, em grupo social, aluno, coloca na tua cabeça, naquela época, até um tempo desse, até 1950 no Brasil. Não, vamos lá. Brasil Império, época do café no Brasil, até 1930, com Getúlio Vargas, ainda tinha essa cultura.
Não sei aqui no norte, mas sul e sudeste era assim. Ei, rico casa com rico, pobre casa com pobre. Existia essa divisão social, né? Essa divisão estamental. Isso vai quebrar esse paradigma? Sim, vai quebrar. De repente, um rico vai casar com uma pessoa pobre, e um pobre vai casar com um rico? Vai, não tem dessa. Mas, olha só, durante o Brasil Império, na época da lavoura de café, o cara que era pobre, o barão do café, muitas vezes, quando ele era rico, milionário, e quando ele perdia as coisas, né, os seus bens, para ele não ficar mal falado na sociedade, ele preferia se suicidar. A que ponto chegava isso daí, olha? Então, nós temos N casos no Brasil que relatam essa estrutura social que tomou conta. Hoje não, hoje todo mundo é liberado para escolher quem... Hoje o amor ele não escolhe a classe social, né? Ela escolhe o sentimento. Mas existia um pensamento que eu lembrei muito tempo atrás, um pensamento que dizia o seguinte, para a mulher, né? Assim, ó, ter pai pobre é destino, mas sogro é burrice. Olha aí, para você ter ideia. Então, caraca, vai dar um golpe? Pois é. Aí eu não sei, eu só sei que existe esse pensamento, tá bom? Segue lá, vamos lá. Olha só, senhores, essa pirâmide, lá em cima, tu observa o rei, né? O rei, que muitos desses reis se tornam seres feudais, tá bom? Abaixo do rei, eu tenho uma classe social chamada nobreza, e do lado, o mesmo nível, tá, aluno? Eu tenho a igreja e a nobreza. Só que quem paga todos os impostos aqui é o povão. É esse aí que se ferra, né? Ninguém subia ou descia de sua posição social, de origem, permanecendo no mesmo, até a sua morte. Caraca, durante a Idade Medieval era assim. Então nunca você... Hoje é muito simples, o cara ele joga na loteria, no final do ano, aí ganha 200, 300 milhões. Ele era pobre, agora é ricão. Acontece. Olha aí, o show do destino. O cara... É tanto dinheiro que ele não sabe o que vai fazer com esse dinheiro, né? Ele se perde. Mais castelo para vocês, os principais estamentos, vamos lá. E essa imagem, ela chama atenção, né? Parece um castelo dentro do outro. A muralha desse castelo, como que ele é vigiado, né? E a torre lá em cima, coisa magnífica. E no entorno eu tenho um fosso. Esse fosso coberto por água, para justamente evitar que a pessoa chegue perto dessas muralhas. E, de repente, tem jacaré, cobra, alguns bichos aí dentro. Tá bom? Vejam, senhores, o estamento, senhor feudal, que é a figura do rei, né? Interessante aqui, anotar para vocês. Aí eu tenho o clero, eu tenho a nobreza e os guerreiros, né? E abaixo eu tenho o servo. Observe, alunos, vou te chamar a atenção agora. Vem para mim que eu quero ver os teus olhos. Observe que quando o Império Romano deixou de existir em 476, século V, já não se fala mais em escravos. Lembra que a base da economia do Império Romano foi o escravismo. Durante a monarquia foi o artesanato e o comércio. Durante a república e o império foi o escravismo. Esses mesmos escravos do Império Romano é hoje que tomam conta da sociedade europeia. Alguns desses escravos agora vão se tornar servos. Já não se usa mais a palavra servo. Então teve um período que se chamou escravo. Outro, agora nós estamos vendo, se tornou servo. E hoje, professor, qual seria? Servidor público. Servidor público, pronto. Que é a classe baixa mesmo, tá bom? Por isso que, olha só a pirâmide aí, veja aí. Olha o tanto de gente. E cada vez mais diminui, né? O quantitativo dos servos, do povão, é maior. Nobreza, uns gatos pingados. Claro, menor ainda, né, qualquer um. Agora, superior, só tem um. A nobreza, quem é? Constituída pelos proprietários de terra
que se dedicavam às atividades militares, como, vejam, o torneio esportivo, tá bom? Que basicamente serviu para um treino para enfrentar a guerra. O passatempo dos caras, gente, é esse daqui, ora. Era caçar, bicho. Eles gostavam de ficar caçando javali. Olha só, a nobreza, a nobreza. Hoje a gente sabe que o golfe também é um esporte, é o esporte mais caro do mundo. Não é o Fórmula 1 não, tá? É o golfe. E aí quem vai para lá, é só gente que tem o cascalho, não é qualquer um não. E paga muito bem. Então assim, temos uma elite super conservadora que está ali. Para você assistir hoje um prêmio de Fórmula 1, também é caríssimo o ingresso. Aí você vai para o futebol, vai depender do futebol, né? Se for para ver Série B, Série C, tu entra de graça no estádio. Agora, um time de alto escalão, aí tu tem que entrar na fila para poder comprar ingresso. Tá bom? Olha lá. Aí nós temos a vestimenta da Idade Média. Claro que no centro eu tenho a figura do rei, né? E do lado eu tenho a figura da nobreza, ou basicamente todos são nobres aí. Olha só como o cara se veste. É por isso que muitas vezes você é o que você veste e não o que você traz aqui dentro. As pessoas acabam julgando muito mal, sabia? Se você estiver sempre bem trajado, muito bem vestido, nossa, você ganha um respeito. Tudo não é nada. Lá em Pernambuco, lá em Recife, andando por lá, e aí eu parei no sinal, estava um amigo meu, o cara veio vender água mineral numa bandeja vestido de garçom. Uma coisa assim incrível, né? O cara todo paletosado, era umas 6 horas da tarde, chegou lá, muito interessante. Então, assim, a impressão é outra. Ou muitas vezes o cara vai comprar um carro, ele vai só de chinelo, todo sujo, fedorento. A atendente nem olha para ele. Agora, chega aquele lá num carro importado e sai aí, e já corre 2, 3, 4 para cima. Então, se engana muito. E a nobreza tinha disso. Então, porque aí classifica quem é rico e quem é pobre. Se eu não me visto bem, se eu não tenho uma boa roupa, então eu sou visto como um paupérrimo, né? Uma pessoa pobre. Olha lá. E o clero, bom, constituído pelos membros da Igreja Católica, destacando-se o alto clero, bispos, abades e cardeais, que administravam suas propriedades agrárias e tinha grande influência política e também ideológica. Olha que incrível. Olha o clero. Nós temos aí só cardeais, bispos, abades e o Papa no meio. E eles possuíam terras, administravam, alugavam suas terras e ganhavam também com isso. Os servos constituíam a maioria da população camponesa, realizavam todos os trabalhos necessários à sua sobrevivência, né? Que é a subsistência, produzindo roupas, alimentos e tantos outros produtos. E estavam presos. Falei essa palavra lá atrás. O servo estava preso à terra. Capite? Entendeu? Pois é. Olha lá. Aí, arando a terra, lá atrás a figura do senhor feudal, o rei. E aqui os servos trabalhando para poder se manter, sobreviver e pagar parte do uso para o rei. Certo? Existiu também na sociedade feudal os escravos e os vilões, que eram homens livres. E também existiam os ministeriais, os que administravam os feudos em nome dos proprietários, os atravessadores. Pronto, falei. Vejam, senhores, nessa imagem, o castelo, novamente lá atrás, e no entorno do castelo, nós temos o plantio, nós temos o arado, a população está trabalhando.
Aqui o cara já arou, né? O pombo vem aqui e começa a comer o grão que é jogado, o cara está jogando aqui o grão, ó, né? E vida que segue, ó, certo? Então, assim, era uma forma de dar continuidade aos trabalhos exercidos. Quando a gente joga aqui, ó, o trabalho do servo, ou então aqui, nas vestimentas, basicamente você trabalhava para dar do bom e do melhor para a elite. Professor Olismar, o senhor está falando, o senhor está explicando, parece que é a mesma coisa de hoje. Pois é. Hoje, no Brasil e no mundo, nós temos pouquíssimas pessoas que estão no topo, que são milionários e bilionários. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, eu li alguma coisa a respeito, que o Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Hoje ele não é mais, não. O cara mais rico do mundo é um americano que mexe com... Ele manda construir aeronave, espaçonave para o espaço, né? E a quantia que ele tem, se não me falha a memória, é de 130 bilhões. É muito dinheiro. O do Bill Gates é bem menor. Eu falei bilhões. Bilhões, é muito dinheiro. É o cara mais rico do planeta. Teve um período que era o cara mais rico, era um mexicano, da telecomunicação. Só que aí esse mercado, ele oscila muito, né? Hoje você amanhã não é mais, entendeu? Então, nesse caso. E muitos desses empresários, esses bilionários, eles andam de helicóptero, de aviões, têm a vida muito agitada. Então, você imagina o que os caras acabam passando para poder ter esse estilo de vida, né? Com isso, não vai ser muito diferente. Hoje, no Brasil, você vê uma elite que está lá em cima e quem está na parte mediana, ali, intermediária, e que é de fato. Hoje você, pela pandemia, o Brasil foi para 14 milhões de pessoas desempregadas. Porque antes da pandemia já tinha 9, 10, 12 milhões de desempregados. E aí aumentou para 14, 15, está oscilando para 15 milhões. Então, são 15 milhões, digamos assim, de pessoas que não pagam impostos, que não fazem girar o capital. Então, todo mundo perde com isso. Todo mundo. Entendeu? Então, e acaba alimentando quem está lá em cima. Né? Para quem é o funcionário público, todos os dias estão lá. E quem é o autônomo, né? Aí tem esse risco da pandemia, então, tudo uma leitura. Então, aluno, é interessante que você observe quem está falando e não tome partido, mas procure se cercar das realidades. Não vê só um lado que todos estão vendo, mas para mim procura questionar. Não que você está certo, que você está errado, não. Mas fazer a pessoa, nesse diálogo, entender os dois lados, né? Porque quando a pessoa é egoísta, ela só quer ver o lado dela e acabou-se. Pronto. Não é bem assim. Nós temos que pelo menos, se colocar na pele do outro. Sentir como é que o outro analisa tudo isso. Só assim, aí você vai começar a ter uma sociedade que enxerga lá na frente, uma sociedade que consegue até dialogar contigo. Tá bom? Essa sociedade feudal, ela ficou muito marcada na história. Por isso, nós vamos ter 3 aulas daqui para frente. E eu espero que vocês tenham anotado toda essa aula, porque daqui a pouco eu volto para nós fazermos aí a nossa revisão de 5 minutos. E nunca esqueça de colocar o caderno sempre ali próximo e anotar tudo. Tá bom, aluno? Eu espero que vocês tenham gostado e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau.